sofá, te agradecer, amei seu óculos, belíssimo. Obrigada. Linda. Obrigada por ter vindo aqui papear sobre essa pauta, que nesse momento está super em alta, mas que era para estar em alta todos os dias, né, doutora? Afinal de contas, o que a gente sabe das filas sobre transplante, sobre doação de órgãos, é tudo gigante, é tudo número absurdo, é só Jesus na causa. E ó, doutora Kellen, para papear comigo nesse quadro de toda segunda-feira. Unimed com você, roda a vinheta, equipe! Unimed com você, com a doutora Kellen, nefrologista. A gente vai papear sobre doação de órgãos e aí eu quero reforçar um número que Lara me contou, ela na pesquisa ali pra gente papear com a doutora. Antes de começar o programa, a gente descobriu que aumentou no Brasil inteiro 128% de registros em cartórios. Isso só lá em São Paulo, tá? Você imagina aí ao redor desse Brasil inteiro quantas pessoas não acabaram registrando o desejo de serem doadores de órgão só porque depois do caso do Faustão teve tanta repercussão, muita gente confusa, achando que ele tinha furado fila, achando que tinha porque era Faustão e nananã, mas a verdade é que no caso do Faustão, né, foi tudo direitinho de fila, de prioridade, porque tem um monte de burocracia, né? Tem, muita. E foi pelo SUS, inclusive, ele ia estar falando aqui comigo, que é maravilhoso. Então, ele entrou numa urgência, né? O sistema é muito sério, ele é bem seguro. E, assim, não há necessidade, Priscila, de registros em cartório. Foi muito bom ter aumentado, mas hoje é só o sim da família em vida. Não há necessidade de ir para cartório. Então, quero ser doador, já tirando a dúvida de um monte de gente em casa. Quero ser doador ou doadora. É só eu comunicar minha família. Sim, a família que quer, que deseja, né? Que a família faça isso por você. Então, não há necessidade de cartório. Mas, doutora, é verdade que na maioria dos casos que a gente vê, quem barra é a própria família. A família fica lá, não. A pessoa às vezes até diz que quer ser doador. Sim, acontece. Tem muitos casos, de fato? Tem muitos casos, tem muita recusa, né? A gente segue várias barreiras, né? De crenças religiosas, né? Então, o conceito de morte, de doação. Então, em cada crença religiosa você tem uma concepção disso aí. Então, isso barra um pouco, né, a vontade da família de doar. Né? A dúvida é o coma, é a morte encefálica, é a mesma coisa, está vivo, vão tirar os órgãos, não. Precisa de muita conscientização, de muita educação, informação, né? Mas olha, eu acho que eu tenho essa sensação que hoje em dia muito mais órgãos são doados e muito mais vidas são salvas justamente por causa da internet, por causa do acesso. Eu sei que ainda é muito pouco. Porque a gente vai falar um pouquinho dessa história da fila, de como funciona, vou pedir a doutora Kellen para explicar, mas a sensação que eu tenho é de que muito mais pessoas doam, muito mais pessoas dizem para as famílias e falam sobre isso sem tabu algum. Não, eu quero ser doadora, eu vou ser doadora, por favor. Quando chegar a minha hora, lembre que eu sou doadora, eu sou doador. Justamente por causa da tecnologia, a Samara está concordando até comigo ali, e por causa da informação que está aí para todo mundo também, melhorou. Hoje, no estado, né, a gente ainda enfrenta uma recusa elevada. Eita. Isso. E a gente atribui realmente a entrevista, né, a família que quer o corpo inteiro, do familiar. Mas, em média, essa recusa é 40% no Brasil, né? Já quero te dizer já que melhorou. O pessoal do YouTube tá mandando beijos pra você. Gorete Lima. Essa médica é muito humana, ela é maravilhosa. Manda beijos pra ela que eu mandei. Também, Gorete. Olha o carinho aí, vocês são maravilhosas. Fabíola Tenório já tá aqui falando também. Maria Zelda já está fazendo perguntas sobre idade de corpo, pra ser doadora. Vou chegar nessa pergunta pra te ajudar, Maria Zelda, mas antes eu quero saber, quero entender como que é a fila hoje. Vamos falar sobre o nosso estado, principalmente? Porque a gente fala, quando a gente fala de doação de órgãos e de fila, a gente fala por estado, doutora? Por estado, mas que ele segue o mesmo fluxo, né? É uma legislação única que você segue, os protocolos são os mesmos, né? Quantas pessoas aguardam hoje? Então, hoje, rim no nosso estado... É o maior número que precisa? O maior, 290. Córnea, sim, também. Córnea tem 500 e pouco, mas o rim são 290 inscritos e ativos aguardando o rim. Meu Deus do céu, e essa espera normalmente demora? Então, a média de espera de 1 a 2 anos, a depender do número de doação. Isso pode chegar a 3, 4 anos, né? Meu Deus do céu. A pessoa esperando em fila uma doação. E como que funciona essa fila? A gente sabe que tem 200 e poucas pessoas aguardando o de rim. Como que eu sei que chegou minha vez? Pronto. Na verdade, o paciente que vai para a fila, ele faz hemodiálise, ele perdeu o rim. Então, ele está numa clínica fazendo hemodiálise.
hemodiálise. Ele procura o centro transplantador. Hoje temos 2 centros transplantadores autorizados pelo Ministério da Saúde. Hospital Onofre Lopes, o UOL, e o Hospital do Coração. Então ele procura o centro, né? Quem tem convênio normalmente, né? Procura os seus médicos de consultório, e o SUS é no Onofre Lopes. Lá nós preparamos esses pacientes e após o preparo, que é uma rigorosa avaliação médica, psicológica, assistente social, cardiologista, vários exames. Depois de tudo isso, ok, a gente ativa na fila. A partir daí é que ele fica ativo aguardando o rim. E ele já tem uma perspectiva do tempo, né? Aí nós conversamos com eles que não é rápido, que pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender do número de doações. Meu Deus. Então a fila anda mais rápido se tiver mais doação. Por isso a importância de doar. Da informação chegar para também. que esses pacientes consigam o órgão. Ó, a Maria Zelda perguntando aqui no YouTube, tem muitas perguntas chegando aqui no YouTube também, calma que eu vou tentar. A Cida Abigail tá aqui mandando beijos pra doutora Kellen, diga que Cida ama ela, Pri, ó, coisa linda. Eu não sei se são pacientes, se são conhecidas. São pacientes, ó, que bonitinho, um beijo. Mas aí vamos lá sobre a idade para doar. Vamos falar sobre doação em vida. Tá. E sobre o corpo também, né? Eu tenho, sei lá, faleceu meu vovô com 90 anos. Vou saber disso, mas antes, em vida, o que eu posso doar de órgãos em vida? Em vida, você pode doar o rim, você pode doar o fígado, até 70% do fígado pode ser doado. Isso. São os principais. Aí, pulmão, em casos específicos, que dá, né, pra você doar. Mas, assim, o órgão mais doado seria medula, transplante de medula em vida, que é o que a gente e rim. Vê muita campanha. E fígado, sim, mas não é uma coisa tão comum, né? Existe uma idade mínima para ser doador de medula, por exemplo? Não. De rim, de fígado, basta ser compatível? Basta ser compatível e ter a saúde, ser ígido, que a gente chama. Ser o quê, doutor? Ígido. Fazer uma avaliação médica palavra, e que não tenha comorbidades. Ígido. Ígido. Pessoa saudável, porque imagina, você vai doar, você tem que estar bem. Pelo amor de Deus. Porque você vai ficar só com aí órgão. a pessoa já tá precisando, ainda vai doar um negócio. Aí vamos supor, tá hipertensa, diabetes, não pode doar. Tem que ser saudável. Mas eu amei a palavra, ígido. Ígido. Vou usar agora. Tá ígido, meu filho. Tá aí. Adorei, doutora, maravilhosa. Tá, então não tem idade quando a gente tá em vida para doar esses órgãos. Claro que, lógico, tudo com avaliação médica. Isso. E aí, meu vovô de 90 anos faleceu. Existe idade pra gente fazer a doação dos órgãos de um vovô, por exemplo, de 90 anos que falece? Ele ainda vai conseguir doar órgãos? Consegue. Agora, também precisa de uma avaliação desse paciente, né? Na morte encefálica. Normalmente com mais idade, doutor, o que é que poderia ser doado? Então, a gente sabe que o rim vai envelhecendo, então o rim já não é lá essas coisas. O paciente com 90 anos normalmente é hipertenso, normalmente é diabético, então já vai comprometendo alguns órgãos. Então, por isso que as pessoas mais velhas é mais difícil a doação, mas existe. Não existe idade para doar. O importante é que a gente consiga entender que aquele órgão é viável, porque imagina, você vai transplantar para que aquilo dure muito em quem vai receber. Não adianta você pegar um órgão e apenas transplantar. Ele tem que ter uma sobrevida, né? Então, por isso que a gente tem que avaliar o de 90, o de 80, o de 70, o de 40. Tem alguns rins de 40 que também a gente recusa. Mas doar pode ir para pessoas de outros estados ou uma pessoa do RN que está doando vai para a fila aqui do RN? Sempre para a fila do RN, sempre. Tá vendo? Sempre. Porém, se não tiver candidato, porque aí vem a compatibilidade, o tipo de sangue, é que ela é disponibilizada pelo Sistema Nacional de Transplante. Primeiro, então, prioriza quem tá mais perto. O rim é nosso, né? O rim é nosso. Eu adorei, o rim é nosso, maravilhoso. O rim é Meu Deus nosso. do céu. O Maria órgão é nosso. É nosso. Peraí, Lara, deixa eu só fazer essa pergunta de Maria. Lara tá aqui cheia de curiosidades também. Maria das Graças tá perguntando se quem tem vitiligo, que é uma doença de pele, né, puramente estética, pode doar rins. Pode. Muito bem, pode, Maria sim. das Graças tá na fila, pode entrar, minha irmã, pode doar, pode fazer esse bem. Fala, Lara, agora, você tem uma pergunta sobre os rins, tá? No caso do transplante dos rins, tem uma história de que com 10 anos que transplantou um rim, a pessoa precisa fazer outro transplante. Isso é verdade? É mito? Não, é verdade. A média, a gente fala de sobrevida, né? Do doador falecido, do rim de doador falecido, são em média 10 anos. E doador vivo, 15 anos. Não quer dizer que alguém transplante doador falecido e não dure 20 anos. Então vai depender muito de como esse órgão vai envelhecer, das comorbidades de quem vai receber.
Quanto mais comorbidade, mais o rim envelhece. Imagina, ele é sozinho, né? Então, ele vai envelhecendo normalmente pelas doenças que o receptor tem e pelas drogas que vão sendo usadas, que apesar de evitar rejeição, também levam a dano renal. Esse é o caso do rim, de ter que refazer. Algum outro órgão a gente tem esse risco também de transplantar? Eu sei que tem os casos de rejeição, mas algum outro órgão a gente vai ter que, por exemplo, um coração. Mais difícil, né? O coração é mais difícil. Eu não trabalho com coração, mas assim, o rim é o órgão que a gente mais transplanta mais de uma vez, né? Então, a gente tem aqui no estado o paciente transplantado 3 vezes, né? 2 vezes vários. Então, realmente, para esse órgão é mais fácil, para o coração não, né? É uma coisa mais específica, tem que se estudar bem e não é fácil outro coração, né? Você entrar na fila de novo, então tem que se estudar bem. Por isso, esse acompanhamento que o Faustão está tendo, muito próximo, né? A gente também tem esse acompanhamento no pós. O doente fica vindo pra gente, o paciente que recebeu semanalmente durante 3 meses. Olha, Faustão voltou ao hospital, ficou todo mundo desesperado, achando que ele tava, né? Meu Deus, rejeitou o coração. Aquilo ali é um procedimento... Tem que vir, tem que olhar, tem que fazer biópsia, tem que olhar os exames, sim, né, sim, para pegar algum indício de rejeição. A vida depois do transplante, doutora? A vida depois, a qualidade é muito boa, né? Apesar de você continuar tomando medicamento, eu digo que a gente troca uma doença por outra melhor. Porque você continua doente, né? Bem melhor, né? Tomar água, viajar, né? Hemodiálise, a pessoa que transplanta. Trabalhar, né? Que você não consegue. Imagina, como é que você vai conseguir emprego fazendo diálise 3 vezes na semana, 4 horas? Meu Deus. Que empresário, né? Que empregador vai querer um funcionário desse? Então, realmente, é um paciente que fica meio preso. E quando ele transplanta, engorda a qualidade de vida, não tem mais anemia, melhora muito. Apesar da gente saber que tem mais infecção. Mas, assim, a qualidade de vida é... E o acompanhamento vai ser vai prevenir para sempre. Mas é para prevenir, para garantir que o sucesso seja com certeza total. Ó, para terminar esse papo com a doutora, eu não consegui botar a galera de casa, que deu um bug no WhatsApp. Esse WhatsApp, inclusive, eu tô querendo soltar uma bomba nesse WhatsApp. Mas, enfim, não tem problema não. Vai tentar sincronizar para a galera de casa participar ainda aqui. Mas com as perguntas com a doutora não vai ter como, tá, minha gente? Porque eu vou deixar a doutora cuidar dos pacientes dela. Mas eu acho que de tudo que a gente falou, o mais importante é que a galera de casa basta dizer sim. Para as famílias, para os amigos, no seu Instagram, na sua rede social, declare, diga sim. Sou doador. Sou doador e ponto final, para que para que você ajude a salvar vidas quando você partir dessa para melhor. Você vai estar muito bem, tá? Então vamos deixar a galera aqui bem também. Meu Deus do céu. Doutora, obrigada por ter vindo. Muita gentileza. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês.